Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu venho falar com vocês sobre a Resolução 4.506 de 2021. Eu sei que já tem gente aí meio, tristinha, porque nós vamos retornar, mas eu também sei que foi um tempo significativo, foi possível descansar. Então, melhor nós retornarmos de forma organizada, com conhecimento, para não iniciarmos um período letivo tumultuado. Ao ler ensino híbrido, mesmo aquelas escolas que não estão organizadas para o retorno, não devem pensar, mas não vai ter ensino híbrido, então essa resolução não me atende. Tem que ter bastante cuidado com isso, porque essa resolução, ela traz diversas orientações. Uma delas é o ensino presencial, mas as outras, todas as outras, devem ser acatadas ainda para aquelas escolas que não têm esse ensino híbrido. Tá? O que é importante aqui no primeiro momento já observarmos? Ela revoga os dispositivos da Resolução 4310, né? Uma das primeiras resoluções que veio orientar a entrega dos PETs, prazos, enfim, né? E também a Resolução 4.329, de 15 de maio de 2020. Então, essa resolução, ela entra com um caráter de maior efetivação, visto que ela se sobrepõe às demais, ok? Eu não vou trazer aqui uma explanação de todos os itens da resolução, mas eu vou trazer aqueles itens que são mais direcionados à execução das aulas, à avaliação, à parte organizacional do pedagógico e muitos outros aspectos que servem também em relação ao administrativo no acompanhamento da execução pedagógica. Olha, o primeiro ponto aqui tem a questão da organização das escolas. Fica instituído, então, nas escolas da rede estadual de ensino, o modelo de ensino híbrido, como política pública de estratégia pedagógica para o cumprimento da carga horária curricular obrigatória prevista para o ciclo dos anos letivos de 2020 e 2021. Esse ensino híbrido, gente, a própria resolução já traz aqui, que é um modelo educacional constituído por mais de uma estratégia de acesso às aulas, né, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em forma presencial e não presencial. Então, já observem aí que mesmo as escolas que estão retornando, elas não vão retornar 100% no formato presencial, ok? Com o retorno gradual e seguro dos estudantes às atividades presenciais. O que é o próximo tópico nosso aqui? Esse regime especial de atividades não presenciais, né, o REAMP, que foi instituído em 2020, ele permanece vigente até o ano escolar de 2021. Para o ano letivo de 2021, deverão ser observadas as oportunidades, prestem bastante atenção nisso, previstas na Resolução 2197 de 2012, juntamente com ações determinadas no título 2, capítulo 2 desta resolução, que eu vou detalhar aqui adiante. Já vou chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. A resolução 2197, uma resolução, olha, de 2012, que organizava todas as formas de ensino-aprendizagem no formato presencial, ela continua em vigor. Então, os servidores que não conhecem devem revisitar essa resolução. Primeiro, das competências. Para o desenvolvimento do ensino híbrido na rede estadual de Minas Gerais, compete. Eu destaquei aqui, gente, o papel do especialista em educação básica, né? Porque é um ator fundamental para organizar essa parte do pedagógico, né? Tanto junto aos professores, quanto junto aos alunos, quanto fazer também esse elo entre o setor administrativo. Enfim, além de ser um ator muito importante, também tem esse poder de articulação. Então, o que compete ao especialista conforme essa resolução? Além das atribuições ordinárias previstas na legislação vigente, então o especialista ele não está desobrigado das funções típicas do seu cargo. Mas, além delas, ele deve guiar-se pelas orientações expedidas pela Secretaria de Estado de Educação para a oferta, do REAMP, regime não presencial, e do ensino híbrido. Então, vejam, ele tem que ficar atento a essas duas modalidades, ok? Atentar-se também para as ações específicas referentes a estudantes, professores que permanecem no ensino exclusivamente remoto, que nós vamos ter essas situações, e também aqueles que retornarem às atividades presenciais. Então, todas as orientações, seja para o presencial, seja para o virtual, devem sim ter uma análise criteriosa dos especialistas.
Então vamos. E o professor nesse papel? Como que vai acontecer? O que vai acontecer? Além das atribuições ordinárias, né, previstas também na legislação, então vejam, novamente nós temos mais um ator, né, eu digo mais um servidor, que é o professor, que não está desobrigado das atribuições previstas em lei e que são aquelas atribuições anteriores ao REAMP. Mas, além delas, os professores também devem guiar-se pelas orientações expedidas pela Secretaria de Estado de Educação para a oferta do regime especial de atividades não presenciais e do ensino híbrido. Então, uma função aqui que é idêntica à função do especialista, né? Também deve se guiar por essas orientações, atentar-se para as ações específicas referentes a estudantes que permanecerem, em atividades exclusivamente remotas, bem como para aqueles que iniciarem o ensino híbrido. Isso aqui é muito simples, né, gente? Porque o professor, ele é o ator principal do processo de ensino-aprendizagem, porque a primeira atuação é dele. Obviamente, ele vai dividir esse protagonismo com o aluno, que vem logo aqui adiante. O que cabe ao estudante? Realizar as atividades disponibilizadas por meio do plano de estudo tutorado. Então, nós estamos novamente aqui com os PETs e é obrigação do estudante realizar essas atividades e outras atividades complementares, elaboradas e promovidas pelos professores. Então, vejam, não é só o PET que é obrigatório. O professor entendeu que precisa ser complementada a atividade do PET, ele propôs essa complementação, obrigação do estudante também resolver essas atividades complementares e entregá-las, né, tanto as atividades do PET quanto as complementares, à escola nos prazos estabelecidos, sempre ao final de cada bimestre. Olha que interessante. Nos prazos estabelecidos, sempre ao final de cada bimestre. Então, aqui nós já temos uma delimitação de tempo um pouco mais específica, né? Observar as orientações expedidas pela escola quanto ao cronograma de atividades presenciais ou remotas de acordo com o seu ano de escolaridade. Então, fiquem atentos, os estudantes, tá? Eles têm que ter conhecimento do cronograma de atividades, esse cronograma que vai ser montado pela escola, se de forma híbrida, de forma essencialmente remota. Então, eles precisam observar. Nós sabemos que muitas vezes esses estudantes precisam ser provocados a essa observação. Então, olha lá, no artigo 6º dessa resolução, traz o seguinte: o ensino híbrido será iniciado por meio de aulas optativas para os estudantes, organizadas conforme os seguintes critérios. Então, isso aqui, gente, para as escolas que já adotaram, mesmo as que não adotaram ainda, eu convido vocês, servidores, a ficarem bem atentos a isso. Porque existem liminares judiciais proibindo esse retorno, mas a qualquer momento pode ser revogado. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, tá? Olha, a escola permanecerá aberta para atendimento aos estudantes durante uma semana e permanecerá fechada para atendimento aos estudantes na semana seguinte, observando a constante alternância entre as semanas de abertura e fechamento. Então, atentos a isso. A presença nas aulas optativas não será considerada no cômputo da carga horária obrigatória. Porque o aluno ele não é obrigado, o pai não é obrigado a encaminhar esse aluno à escola. Então, a presença, observem que nós já temos aí um delineamento para como que vai ser computada então essa presença? Entrega das atividades. Então, nós estamos caminhando aí para uma orientação que nós já conhecemos. O retorno será facultativo aos estudantes que assim o desejarem. Então, já justifica o inciso anterior. Que estudantes do grupo de risco, definidos conforme, né, critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, porque quem define o grupo de risco e tal não é a Secretaria de Educação, permanecerão realizando apenas atividades não presenciais. Então, aqui nós temos uma obrigatoriedade da permanência no estudo remoto por força de segurança de saúde, tá? Cada escola deverá organizar o atendimento às turmas, observando-se o distanciamento previsto pelo protocolo sanitário da ação, devendo o gestor escolar organizar revezamento dos estudantes de maneira que cada grupo possa participar do mesmo número de aulas por componente curricular. Então, essa organização, nessa própria resolução, tem uma orientação de como que isso pode ser feito. No artigo 7º, nós temos assim:
Todos os estudantes deverão continuar cumprindo a carga horária curricular obrigatória por meio do PET e das atividades complementares elaboradas pelo professor. Então, nós já temos aqui agora a confirmação de que a carga horária ela vai ser comprovada através da realização de atividades. Os horários de entrada, saída e intervalos para lanche serão flexibilizados para os estudantes, conforme o quadro de horário de atendimento definido para as turmas por cada uma das unidades escolares. Enfim, esse artigo 8º, ele traz uma organização para as escolas que retornaram, tá? Então, é importante dar uma pausa, às vezes realizar a leitura completa dele. O gestor escolar deverá informar as famílias a escala de turma, né, contendo dias, horários e orientação para as aulas optativas. Então, tem todo um cronograma que precisa ser realizado, o gestor precisa informar as famílias sobre esse cronograma, eles precisam ter conhecimento até mesmo para se organizarem para as presenças. A avaliação e estratégia de recuperação. Agora eu peço assim aquele olhar cuidadoso do professor para observar como que eu vou avaliar esse aluno, como que eu vou propor recuperação. Conforme estabelecido pela Resolução 4.468, de 21 de dezembro, observem, de 2020, os anos letivos de 2020 e 2021 serão considerados como um ciclo contínuo. Acho que todo mundo que acompanha aqui o canal, que está chegando agora, mas que é da educação, sabe, tem familiaridade com o termo progressão continuada. Progressão continuada, pendências de 2020 a serem sanadas em 2021, contemplando os objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e a integralização da carga horária prevista para os 2 anos. Beleza, então. Como que nós vamos fazer com essas pendências e com o que nós temos para ser resolvido? Primeira coisa, no artigo 11 nós temos assim: devem ser garantidas aos estudantes todas as estratégias de recuperação previstas na Resolução 2197, no que couber, porque nossa situação está atípica, tá? E garantida a aprendizagem dos conteúdos e habilidades não consolidadas pelos estudantes no ano letivo de 2020 por meio de ações de recuperação, intervenção pedagógica e reforço escolar ao longo de 2021. Então vamos compreender isso aqui. O que traz a Resolução 2197? Que a avaliação ela deve ser contínua e ela não deve se pautar apenas em um instrumento de avaliação. Vem o PET avaliativo. Olha, professor, você já pode avaliar o seu aluno ao longo de todo o percurso. Ele realizou uma atividade, ele te fez um questionamento, ele devolveu aquela atividade com alguma pergunta. Você já pode realizar essa avaliação continuamente através das suas observações. A resolução também prevê a questão da recuperação paralela, né? A recuperação não é só ao final do bimestre. Então, o aluno que mostrou dificuldade, naquele momento em que você percebeu a dificuldade, é o momento de propor uma recuperação do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação da aprendizagem dos estudantes deverá assumir o caráter processual, formativo, contínuo, cumulativo e utilizar-se de vários instrumentos, recursos e procedimentos, principalmente no ensino híbrido. A avaliação deverá ser realizada a partir da realidade de acesso à aprendizagem de cada estudante. Gente, esse item é muito importante. Às vezes a gente lê só como mais uma parte da legislação, mas não pode ser assim. Vejam bem, a partir da realidade de acesso à aprendizagem. Não só mais em função da dificuldade, né? Porque nós temos alunos com laudo, que às vezes as avaliações precisam ser adaptadas, mas aqui nós temos mais um dado, né? Ela vai ser realizada a partir da realidade de acesso. Então, pode ter uma modificação nessa avaliação em função do acesso que o aluno está tendo ou do acesso que o aluno não tem em relação ao ensino remoto. A escola deverá ofertar as oportunidades de aprendizagem. Olha só, estudos de recuperação, estudos contínuos, né, de recuperação ao longo do processo de ensino-aprendizagem, estudos periódicos de recuperação, aplicados imediatamente após o encerramento de cada bimestre, e estudos independentes de recuperação. Então, nós temos aqui transcritos trechos da Resolução 2197. Isso aqui não pode passar sem a devida análise criteriosa do professor. Espero que tenha ajudado, né? Eu ainda pretendo gravar mais detalhes dessa resolução, porque ela também tematiza sobre o conselho de classe, como que ele deve ser realizado, e traz outras formas de organização, inclusive do preenchimento do plano de trabalho de cada professor, de cada servidor, enfim.